dia. Qual o seu nome, seu curso e sua sexualidade? Meu nome é Letícia, estou cursando enfermagem e eu sou bissexual. Tá. Qual é a importância da representatividade de diferentes identidades sexuais na mídia e na sociedade em geral? Eu acho que é de grande importância porque as pessoas conseguem se identificar com artistas famosos. Como você acha que a educação pode contribuir para uma melhor compreensão e respeito à relação à comunidade LGBT? Eu acho que a educação pode contribuir de grande parte, principalmente na parte do respeito, porque pode ser ensinado que existem não só famílias tradicionais, mas famílias com dois pais, duas mães e etc. Você, como uma pessoa já assumida, acredita que existe um momento certo para se assumir ou explorar a sua identidade sexual? Eu acho que não existe um momento certo porque vai da maturidade e responsabilidade das pessoas. E da coragem também. Porque tem muitas pessoas que não se assumem porque não sabem qual vai ser a reação dos familiares em casa. Quais são os estereótipos impostos pela sociedade sobre a sua sexualidade que mais te incomodam até mesmo te revoltam? Que eu sou confusa e que mulher é só uma opção porque eu queria dar um selinho, um beijinho ali e acabou. Como as atitudes e comportamentos dos pais em relação à sexualidade podem impactar no desenvolvimento de identidade sexual dos seus filhos? Totalmente, principalmente nas questões de confiança entre os pais e os seus filhos, e nas questões também de doenças como depressão, ansiedade e até mesmo traumas. Tá. Quais são as consequências psicológicas para os indivíduos cuja identidade sexual é reprimida ou não aceita pelos pais durante a infância ou adolescência? Todas. A pessoa vai ficar reprimida, não consegue expressar seus sentimentos em relações futuras que ele possa até mesmo com seus cônjuges. Na comunidade religiosa, como são abordadas as questões relacionadas à diversidade sexual e de gênero? Que é um pecado e que eu deveria reprimir minhas vontades para agradar Deus e aos... Boa tarde, me fala seu nome, sua idade, sua sexualidade e seu curso. Boa tarde, meu nome é Milena, tenho 17 anos, faço curso de nutrição e sou lésbica. Qual a importância da representatividade de diferentes identidades sexuais na mídia e na sociedade em geral? É importante porque a gente precisa dessa diversidade, ensinar para a sociedade que não existe uma única etnia, uma única sexualidade. Então é importante para a luta e para ter uma sociedade igualitária. Como você acha que a educação pode contribuir para uma melhor compreensão e respeito em relação à comunidade LGBT? A educação é essencial, né, para o ensinamento da sociedade, então tudo que vem em base da educação, do aprendizado, é importante para as pessoas terem um pensamento diferente em relação a isso e um pensamento diferente em relação às diversidades, que a gente precisa ter o respeito, precisa ter tolerância, independente se você acredita ou não em uma religião, ou se você respeita ou você não acredita numa sexualidade. Então é importante isso para a gente ter uma sociedade mais respeitosa e ter uma sociedade com mais tolerância. Você, como uma pessoa já assumida, acredita em um momento certo para se assumir ou explorar sua identidade sexual? Então, eu acho que a pessoa ela tem que ter o momento dela, tem que ter o momento certo. Eu acho que tem que respeitar o seu momento, nada sob pressão. E no momento da pessoa que ela se sentir bem, ela tem que assumir porque, assim, assumir eu acho que é uma coisa que não deveria, né, ter, a pessoa se assumir, mas... Infelizmente, a sociedade é totalmente preconceituosa, então... Mas, assim, é respeitar o seu momento, que quando for o momento certo, a pessoa se sentir bem, ela pode ter esse direito total de se assumir. Quais são os estereótipos impostos pela sociedade sobre a sua sexualidade que mais incomodam até revoltam? Então, a sociedade, em relação à minha sexualidade... prega muito sobre que sempre vai ter um homem na relação, ou se a mulher ela não ficou com um homem de verdade para saber que ela realmente gosta de mulher ou não. E as pessoas julgam muito pela aparência, né? Se vê uma mulher de mão dada com a outra, todo mundo vai te julgar, todo mundo vai te olhar de uma forma estranha, porque a pessoa tem um certo tipo de preconceito, até em termos de ensinamento. Então, é isso. Quais são as consequências psicológicas para os indivíduos cuja identidade sexual é reprimida ou não aceita pelos pais durante a infância e adolescência? Então, ansiedade todo mundo já tem, né? Mas, assim, o psicológico da pessoa fica totalmente afetada. Em termos de transtornos também, a falta da gente ter esse diálogo, a pessoa fica sem conversar mesmo, por medo da pessoa reprimir, por medo de não aceitar ela mesmo. E assim, é muito triste a visão da sociedade em relação a isso, mas esperamos que isso mude, né? Como você interpreta textos religiosos em relação à orientação sexual e identidade de gênero e como isso afeta a sua visão pessoal?
Eu acho que religião nenhuma tem que definir o que a pessoa é ou não. Acho que religião ela tem que pregar outras coisas em vez de definir o que a pessoa tem que ser ou não. Então a religião ela tem muitas coisas relacionadas à religião que eu não concordo, que tipo, você não vai para o céu, você não, isso é pecado, e talvez nem ele usa a religião como justificativa de um preconceito que ele tem com ele, um preconceito si próprio que ele tem que colocar, usar a religião como justificativa para pregar o preconceito. Em sua comunidade religiosa, como são abordadas as questões relacionadas à diversidade sexual e de gênero? Que a sexualidade é pecado, que a pessoa vai para o inferno, que ela está seguindo uma linhagem errada, que ela vai ser reprimida e as pessoas vão te julgar. Então, é basicamente isso. Obrigada. Boa tarde. Qual o seu nome, a sua profissão e o local onde você trabalha? Boa tarde, meu nome é Juliana, sou professora de Geografia no CEPI Garavelo Parque. Tá, vamos começar as perguntas. Na sua opinião, como as crenças religiosas podem coexistir ou entrar em conflito com os direitos e aceitação da comunidade LGBT? Eu acho que as crenças religiosas, elas podem sim atrapalhar muito, né, na aceitação LGBT. Justamente porque a igreja ela fala da proibição desse relacionamento homossexual, né? Então, se a pessoa ela leva mesmo de fato todas, né, essas regras para a vida dela, como aquilo que pode ser algo ruim, pecaminoso, isso com certeza, né, é um dos maiores motivos da aceitação LGBT, da não aceitação LGBT. De que maneira os pais podem promover um ambiente seguro e acolhedor para os seus filhos, para que seus filhos explorem e compreendam a sua própria identidade sexual? A gente, o ambiente seguro, né, da criança, do adolescente, é o ambiente de amor. É você tentar compreender seu filho, né, e você ir atrás de informação. A informação, ela é tudo. Você vai ler todas essas questões. Um dia todo mundo foi criança, um dia todo mundo foi adolescente, né? Logicamente que cada um na sua realidade, né? Mas quando você vai atrás de informação, você vai ler que hoje tudo isso é muito possível, né? Porque nós temos ferramentas, né? Nós temos ferramentas fáceis na mão, né? Que a gente pode, a todo momento, estar indo atrás de informação. Então, quando você lê, quando você vai atrás, quando você tenta ficar informado, você, né, e o amor que você tem pelo seu filho, quando você é acolhedor, você envolve, sim, você tem um ambiente que você pode proteger os seus filhos. Você acredita que houve um progresso na aceitação de diferentes identidades sexuais nos últimos anos? Acredito. Eu acredito que houve um progresso, mas não é o ideal, né? Mas eu acredito sim. Eu acho que hoje todas essas correntes positivas, né? O movimento em si, ele se libertou, certo? E cada dia, né, as pessoas se conhecendo mais, né? E o empoderamento, né, do LGBT. Então, as meninas, principalmente, né, eu acho que isso fez, sim, com que melhorasse. Mas é lógico que todas essas pautas sociais, todos esses movimentos, isso ainda, né, vai demorar mais um tempo para ficar de uma maneira aqui no Brasil mais confortável para o movimento, né? Mas eu acredito sim que houve um grande avanço, mas sempre nessa mesma luta de melhorar. Qual a importância de ter pessoas nas mídias sociais que abordam temas sobre a sexualidade? Muito importante, né? Muito importante estar a todo momento as pessoas falando sobre isso,
não deixando de falar em nenhum espaço, né? E mostrando, né, que muitas das coisas são preconceitos, né? O preconceito ele vem da percepção errada, né? Ele vem do medo, né? E é muito importante a gente estar ativamente nas redes sociais, nas mídias em massa, né? Assim como a gente percebe hoje um movimento das grandes mídias, né? Nesse segmento, falando sobre outras temáticas, sem ser as temáticas LGBT, as racistas, né? As raciais. E é muito importante e eu acredito que a gente está avançando, né? Não como a gente queria, mas nós vamos chegar lá. Última pergunta. Ju, você apoia os gays? É óbvio! O mundo é gay! Né? É ser muito cego e não perceber que o mundo é gay. Isso é óbvio. Obrigada, Ju. Qual a sua filiação religiosa e como ela influencia a sua perspectiva em relação à comunidade LGBT? Eu sou pastora evangélica, né, da Igreja de Deus no Brasil. E para nós vemos essa comunidade como um grupo, como outro qualquer, né, como vários outros grupos. E ele é muito amplo, na verdade, né? A gente vai ter aí grupos mais politizados, grupos que são mais aguerridos aí nas suas pautas e indivíduos. Então, na verdade, a gente não pensa, eu como pastor, eu não penso numa comunidade como um grupo fechado, mas a gente tenta trabalhar e enxergar como indivíduos, né? Mas é um grupo, né? Se a gente for colocar como grupo, é um grupo que faz parte da nossa sociedade moderna nos dias de hoje e que tem as suas demandas e as suas questões, né? Que tem aí suas pautas. Na sua opinião, como as crenças religiosas podem coexistir ou entrar em conflito com os direitos e aceitação da comunidade LGBT? A diferença da fé é porque nós temos um livro que nós consideramos sagrado. Esse livro, ele foi escrito por 1500 anos, né, do seu início até a sua conclusão, e ele é imutável, ele não muda. Mesmo que a sociedade se renove, se modernize, o texto, ele permanece, né, os princípios desse texto, ele permanece. Porém, a sociedade, ela é móvel. Então, existe um conflito muitas vezes porque essa sociedade ela vai se amoldando conforme o tempo. Já o texto sagrado, que para nós é considerado sagrado, ele não tem essa adaptação. Então, muitas das vezes, a dificuldade de aceitar isso como assim não muda, como assim não revê, eu vejo que às vezes pode trazer esse conflito, já que a sociedade muitas vezes vem naturalmente e traz algumas mudanças comportamentais, culturais, né, etc. Como você interpreta textos religiosos em relação à orientação sexual e identidade de gênero e como isso afeta as suas visões pessoais? Olha, na verdade essa pergunta ela é muito polêmica e eu acho que é aí que é o grande conflito, né? Que a gente entende que a criação, tudo que foi criado, foi Deus que criou. Então a gente entende que Deus criou o macho e a fêmea e que essa criação de macho e fêmea ela tem um propósito, né, que pode ser observado até com os outros animais, que seria a sua prole, que seria a família. Então, na verdade, tudo culminaria na família. Né? O objetivo de Deus é a família. Tanto é que a gente basta ver Jesus Cristo. Jesus Cristo ele não nasceu no meio do templo. Jesus Cristo ele nasce numa família e nesse contexto a gente vê que o primeiro milagre de Jesus foi em um casamento. Então, para a gente, o casamento, a família é algo muito sensível, né? Então a gente entende dessa maneira, né? Que o casamento é o que Deus deseja e a criação é macho e fêmea. Porém, isso não significa que a gente negue outras formas e outros tipos de construções. Porque tanto a sexualidade, quanto a identidade, quanto a individualidade, ela é multifatorial e ela é trabalhada na palavra, e a gente pode utilizar como exemplo, por exemplo, os 12 apóstolos,
que eram pessoas comuns, que eram de profissões distintas, que eram pessoas que tinham ali suas diferenças, né, de pescador, cobrador de impostos, e estavam ali juntos de Jesus. Então, assim, a gente tem os princípios e as bases teológicas, mas a gente também tem outros princípios que, de fato, é o guarda-chuva, vamos dizer assim, que está sobre todos nós, que é o da graça. Então, ninguém, independente de quem seja, está fora, como a gente pode falar? Está impedido de se achegar a Deus. Então, por causa desse valor, que é que todos podem estar próximos a Deus e podem buscar a Deus, esse valor, ele vamos dizer que ele não é maior que a da família, mas ele é a questão de que todos podem fazer parte, se assim eles quiserem, né, da família de Deus. Na sua comunidade religiosa, como são abordadas as questões relacionadas à diversidade sexual e de gênero? Eu acho que isso com certeza é o grande calcanhar de Aquiles, eu acho assim. Como pastora, eu vejo que eu trabalho de maneira individualizada com pessoas, porque não é um assunto que a gente fale assim, né, no púlpito. Como eu falei, a gente ainda está construindo todo um pensamento sobre, né, como trabalhar as questões sem ferir o indivíduo, como trabalhar as questões sem ferir os princípios. Então, ainda eu particularmente não sou assim de ficar para a multidão, para o grande público falando as coisas, para não falar besteira, não fazer, né, coisas que depois eu vou me arrepender. Mas a gente vai trabalhando de maneira individualizada, né, como outros assuntos também, que às vezes a gente não aborda para o grande público, a gente trabalha mais assuntos gerais e no gabinete, né, no aconselhamento, a gente vai trabalhando essas questões individualizadas de cada um que assim desejarem.